Pela atual diretoria do Banco Central, que sofreu pressões terríveis, inclusive do presidente Lula, atribuindo até de uma maneira absolutamente reprovável, com discurso populista, que o Banco Central estaria mantendo os juros elevados para prejudicar a economia do Brasil. A gente sabe que isso não é verdade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu às vezes até fico pensando se vale a pena me manifestar, porque está se formando no país um consenso tão pouco inteligente, me perdoe, que às vezes a gente fica assim com a impressão que a gente está falando grego, japonês, ou uma língua já morta, como o latim. Senhor presidente, eu vou tentar aqui começar a partir da pergunta... O vídeo completo, o link na bio. ...feita pela nossa querida senadora Zenaide. Será que o Banco Central não consegue ter um pouquinho mais de criatividade e encontrar uma forma diferente de combater a inflação que não é a elevação da taxa de juros? Foi essa a pergunta que a senadora Zenaide fez. A quem faz bem a elevação da taxa de juros? Será o empreendedor brasileiro, o empresário que planta, o empresário que cria, o empresário que tem uma indústria? Será que a essas pessoas a taxa de juros elevada faz bem? Eu tenho certeza que não. Isso é uma resposta óbvia, porque quem produz precisa de capital para ser financiado e quando se sobe a taxa de juros, óbvio que o capital vai ficar mais caro. O problema é que boa parte dos empresários brasileiros vivem um estado de esquizofrenia. Ele não sabe mais o que é que ele deve fazer. Se ele deve investir num novo negócio, abrir uma filial, abrir uma nova indústria, estender a sua área de plantio, ou se ele deve colocar o dinheiro para render juro. Que aí não tem problema, não tem dificuldade de licença ambiental, não tem dificuldade de problema de assinar carteira, que muitos brasileiros não querem mais assinar carteira porque perde os benefícios, não tem a dificuldade de ir para a Justiça do Trabalho, enfrentar questões trabalhistas e tudo mais que um empresário brasileiro enfrenta de dificuldades quando resolve empreendedor. E aí a gente está na pior situação do mundo. Porque os empreendedores brasileiros, que deveriam ser as vozes em defesa de uma taxa de juro razoável, não há nenhum país civilizado no mundo que tenha a taxa de juro que o Brasil pratica. Isso é um crime. Isso é um crime. É um crime que só faz bem a uma meia dúzia de pessoas que são beneficiárias disso. E aí, me perdoe, entra o Banco Central independente, outra esquizofrenia de boa parte da elite política brasileira. Independente de quem? O Banco Central é independente de quem? Olha, eu vou aqui com toda serenidade tentar defender uma tese de que o Banco Central é hoje o grande especulador, o grande sabotador da economia nacional. E eu não vou fazer isso com frases soltas, não. Eu vou fazer isso colocando números. Senadora Zenaide, será que para combater a inflação só tem elevação de taxa de juros como política para o Banco Central? Óbvio que não. Aliás, é muito mais grave o que eu estou enxergando. E eu queria que os meus prezados companheiros senadores atentassem um pouco para isso, porque no Brasil, ser de esquerda virou ser defensor de minorias,
de legalização da maconha, de LGBTQIA+, e se deixou de pensar em economia, né? E ser de direita se transformou em legalização do aborto, ou contra a legalização do aborto, contra a favor das armas, e a gente deixou de pensar em economia. Ninguém discute mais nesse país economia, nem os conservadores, nem os progressistas. Então, senadora Zenaide Maia, a minha tese, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores indicados ao Banco Central, é de que o mercado resolveu terceirizar a especulação. Porque já foi dito aqui pelo doutor Nilton, quando o presidente Lula assumiu, na primeira vez lá atrás, o dólar chegou a 8. Isso era, óbvio, uma especulação, um atentado contra uma pessoa progressista, para, como quem diz, se cuide aí, né? Senão o seu governo vai se desmoralizar. E essa situação, que antes era feita, o ataque especulativo era feito pelo mercado, agora, como o Banco Central está independente do governo, mas é completamente dependente do mercado, as pessoas vêm do mercado, com duas raras exceções aqui, que estão vindo dos próprios quadros do Banco Central, e voltam para o mercado. Então é inimaginável que esses diretores lá vão fazer alguma coisa contra o mercado, porque eles vêm e voltam, geralmente voltam com salários muito melhores, muito mais generosos do que os salários que tinham antes de ir para o Banco Central. Então é uma forma de ascender bem, ele faz um sacrifíciozinho ali, ganhando, não sei nem quanto é que ganha um diretor do Banco Central, quanto é que ganha, equivalente a um senador, R$44 mil, é isso? Quanto é que ganha? 17. Bom, muito bem. Faz o sacrifício de ganhar 17, mas depois ele vai ganhar centenas de milhões, porque aí os salários viram anuais, né? Viram anuais depois que as pessoas saem do Banco Central. Então, o Banco Central hoje é quem está contribuindo para a elevação da inflação. Quer que eu justifique? A inflação no Brasil é uma inflação de demanda? Pergunto eu. Hoje um mercado aquecido e a nossa indústria, os nossos produtores não estão conseguindo dar conta de atender a demanda voraz de consumo do mercado brasileiro? Óbvio que não. Eu vou para um extremo aqui. A indústria automobilística tem hoje metade da sua capacidade ociosa. Se dissesse assim, amanhã vai dobrar o consumo de carros no Brasil, a nossa indústria estava pronta, preparada e querendo atender, podendo atender o mercado. Na média, o que dizem é que 30% da capacidade da indústria brasileira está ociosa. Então, eu espero, eu não acredito que alguém possa enxergar como motivo para a inflação brasileira, que botou aí agora 0,1 ponto acima do topo da meta. Eu já convivi com inflação de 70% ao mês. Nós temos uma inflação projetada para esse ano de 4,6%. O teto da meta é 4,5%. Então, é um escândalo essa inflação. Perdoe a ironia, né? Perdoe a ironia. Em nome de combater essa inflação, que não é, volto aqui, de demanda,